Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 4 de João. Vamos dar continuidade aí a respeito que vai estar tratando, falando que Jesus também batizava, os discípulos também, enfim, por mais que seja que Jesus era que batizava, enfim, vamos estar dando uma olhada nesses contextos, Jesus conversando com a mulher samaritana também. E vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele também. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4 vai falar bem assim, ó. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou uma vez mais à Galiléia. Aliás, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. E vale lembrar aqui que os discípulos estavam dando continuidade também naquela questão de João Batista, que estava pregando um batismo de arrependimento. E eles também estavam exercendo e dando uma certa continuidade, porque hoje também o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, o de João Batista ficou para trás. Enfim, e também hoje a gente vê que também nos Atos dos Apóstolos tem detalhes que fala que seja batizado em nome de Jesus, também o novo nascimento, como também Jesus tratou ali com Nicodemos. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Vale lembrar ali que os samaritanos e os judeus não se conversavam, e principalmente um homem também não conversava com uma mulher, e ali a gente vê Jesus conversando com uma mulher. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele receberia, e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Vale lembrar que a mulher estava falando de saciar a sede normal, e Jesus já estava falando da sede espiritual também. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Cristo estava falando na questão espiritual para ela. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Veja só que agora Jesus já vai ter que colocar ela na questão ali da espiritualidade, que fala assim: E ele disse: Vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Enfim, a mulher começa a indagar agora ele na questão espiritual. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Veja só, Cristo falando que a salvação vem dos judeus. E vale lembrar que ele veio do povo de Israel mesmo, veio do povo israelita ali. Por isso que o Senhor nosso Deus fala para nós estar orando para o povo de Jacó ali, para o povo de Israel. Enfim, fala aquele que é amaldiçoado, está amaldiçoado.
Aliás, então hoje nós temos que estar orando, abençoando o povo de Israel. No entanto, está chegando a hora e de fato em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Enfim, aqui ele já tratou na questão espiritual, a questão de adoração ao nosso Deus. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Enfim, vale lembrar que agora ele se revela para ela: Eu sou o Messias. Enfim, se revela para ela, já ensinou a questão da adoração para ela e mostrou para nós também. Tanto como serviu para ela, serve para nós sabermos que o nosso Deus, ele aceita aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Enfim, está um detalhe aí para nós colocarmos em prática. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Enfim, eles não perguntaram para Cristo, porque naquela época também era difícil ver um homem conversando com uma mulher, principalmente ainda mais samaritano, que eles não se davam. Enfim, tem esse detalhe aí para analisarmos. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os seus discípulos insistiram com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os envio para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizam o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Vale lembrar que nós também, nós como servos da palavra do Senhor, ministros, que volta e meia estamos falando com um, com o outro a palavra, tem vezes que nós estamos dando continuidade no trabalho que alguém começou. Enfim, tem vezes também que a gente está fazendo o trabalho árduo. Então, vale lembrar esse detalhe para nós também que trabalhamos falando de Jesus, falando da palavra, pregando as boas novas, nós se encaixa nesse contexto aí também. Mas, enfim, vale lembrar que quem vai colher tudo isso vai ser Jesus. Enfim, por isso que as nossas obras também vão ser manifestas ali naquele grande dia, para que não queime na presença do Senhor. Palha, feno, madeira, isso vai queimar. Mas as obras aí de pedra, de ouro, não queima. Enfim, por isso que tem um detalhe para nós pensarmos também nas nossas obras e também como que a gente está semeando a palavra do nosso Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela estava testemunhando de Jesus. Então, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. 2 dias Cristo ficou falando com eles. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Enfim, os samaritanos ali já sabiam quem que era Jesus também, através do testemunho desta samaritana. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho.
E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se você não virem sinais e maravilhas, nunca creram. Enfim, vale lembrar que, tanto para a samaritana, Jesus teve que mostrar para ela espiritualmente para ela crer também. E hoje também para pessoas, o Senhor também se revela com muitos milagres também na vida para ela estar crendo também. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Enfim, Jesus estava se revelando, mostrando também a respeito da cura ali para alguns, fazendo milagre, e muitos se convertiam através desses fatos, milagres maravilhas, sinais e maravilhas que o Senhor fazia. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais.